Fala galera, beleza? Mais uma dica aqui de redação vinculado aos direitos, direito constitucional com o nosso mestre Elbert Bento, servidor do Ministério Público da União, e também com o nosso operacional professor Luiz Vasconcelos, servidor do Departamento Penitenciário Nacional. Hoje eu quero perguntar com relação à redação discursiva. Elbert, o que eu poderia falar vinculado a um tema que toca o direito processual penal e a parte constitucional? Fala aí. Bom, professor Reis, o que eu poderia falar do direito constitucional, de um tema importante que vem crescendo aí, nas provas de concurso, é a parte dos direitos humanos na Constituição Federal, principalmente na parte dos tratados internacionais, que o Brasil é signatário de alguns tratados. Então a gente percebe o seguinte, que as provas vêm abordando agora no concurso da PRR, da Polícia Rodoviária Federal de 2019, foram cobrados 3 itens relacionados aos tratados internacionais. E uma primeira dica que eles gostam de abordar existe o que nós chamamos de direitos humanos e direitos fundamentais. Professor, qual é a diferença básica entre esses dois institutos? Tem gente que vai defender que é a mesma coisa, no fundo, materialmente é a mesma coisa, mas tem uma diferença teórica para efeito de prova de concurso. Os direitos humanos estaria ligado à ótica internacional, e a positivação desses direitos humanos numa Constituição, em um Estado, é o que nós chamamos de direitos fundamentais. E aí, dado que o Brasil ele é signatário dos tratados internacionais, uma outra pergunta que se faz agora é o seguinte, dado que o Brasil aceita os tratados internacionais, que status ele teria no nosso ordenamento jurídico? Que foi um dos questionamentos da Polícia Rodoviária Federal. Ele pode ter status de lei ordinária, status de Constituição e status intermediários, uma coisa abaixo da Constituição, porém acima das leis, que é o que nós chamamos de supralegalidade. Então, sintetizando aqui, é o seguinte: entrou um tratado internacional, se ele não fala de direitos humanos, lei ordinária. Entrou um tratado internacional, é de direitos humanos, então vai falar alguma coisa relacionada a crime, enfim, a deficiência. A questão é a seguinte: foi aprovado por 60% do Congresso em 2 turnos, status de Constituição, que é o rito de emenda. Foi aprovado com mais de 50%, mas não chegou a 60%, vai ser supra-legal. Então esse é um tema que a gente tem que dar um destaque para quem está começando a estudar, que é o que nós chamamos de tratados internacionais e direitos humanos, professor Reis. Caramba, eu tô assim, tendo aquele insight, daquilo que eu já estudei também, eu sou servidor da carreira policial, e percebendo esses detalhes que caem em prova. Agora, ligando a parte constitucional para o processo penal. Fala aí, professor Luiz. Bem, galera, é muito interessante, a gente vai até obedecer aqui nesse vídeo uma certa hierarquia do assunto, das normas, das normas. A gente começou falando do direito constitucional, bem mais precisamente sobre os tratados internacionais, justamente para chegar nessa segunda parte, a parte, vamos dizer assim, chamar de infraconstitucional ou infralegal, que é a parte da lei que rege o rito do processo penal nacional, que é o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, por que código? Porque ele vai abranger toda a temática e assunto concernente ao processo penal no território nacional, em regra. E com base nisso, a gente, para um tema de redação, precisa pensar daqueles princípios fundamentais constitucionais, professor Bento, que podem vir à tona nessas próximas provas, sobretudo aquelas relacionadas às carreiras policiais, onde você tem uma matriz, por assim dizer, dentro da própria polícia, dentro do próprio órgão policial, que vai preconizar essa promoção dos direitos humanos, aqui tratado de forma excepcional e maestral pelo nosso mestre Bento aqui. Então eu queria destacar aqui como os principais temas, por assim dizer, do direito processual penal baseado e fundamentado na Constituição, que é, por exemplo, o princípio da ampla defesa e do contraditório, Esse princípio, ele foi internalizado aqui no nosso ordenamento jurídico, com base, inclusive, em instrumentos, com inspiração nos instrumentos internacionais. E o devido processo legal, ele se desdobra em outros princípios que regem o processo penal nacional, como, por exemplo, o direito à ampla defesa. O direito à ampla defesa... Que é previsto na Constituição. Previsto na Constituição, artigo 5º. O princípio da ampla defesa, aquele onde o réu, ao ser processado
perante um devido processo penal onde terá o direito à ampla defesa, você vai encontrar, por exemplo, a sua autodefesa, o direito à autodefesa, a defesa técnica, que inclusive se não tiver, o processo está sob pena de nulidade, não é verdade? Perfeito. Isso aí é muito importante para provas discursivas, até nas carreiras jurídicas. Um outro princípio atrelado, ou um desdobramento do princípio do devido processo penal, processo legal, é aquele que eu gosto de destacar também, que é o do devido processo legal e do contraditório. O contraditório também é importante, o direito de você saber quem está te processando, por que está te processando, né? O direito de você ser notificado, de você participar do processo como uma das partes do processo. A investigação policial, né? Justamente. Na investigação social você vai ter um grande detalhe, você não tem a ampla defesa, né? Porque é um processo, é um procedimento administrativo e você vai ter aí, no caso, uma defesa mitigada. A súmula 14 do STF vai falar que o advogado tem acesso às diligências já concluídas no inquérito policial. Fora isso, ele não pode, por causa do interesse público e até para salvaguardar, vamos dizer assim, a sociedade, né? A sociedade e a própria fama daquele que está sendo investigado, correto? Um detalhe que eu quero citar aqui, que às vezes o aluno está assistindo e está falando assim, será que isso cai numa dissertação? Eu te falo, eu fui aprovado na Polícia Civil do Estado de Goiás em 2015 e lá falava sobre investigação policial e eu citei o princípio do nemo tenetur si detegere. Nossa, foi profundo, hein? Isso aí, latim. Traz aí pra gente. Já passou na prova, é só ter citado No latim. sinal, graças ao bom Deus, eu É. obtive 29,33 de 30, 9,710. Só ter citado o termo em latim, né? Isso. Muitos candidatos que vão saber. É verdade. Esse princípio, citado aqui pelo professor Hansky, é um princípio que está lá na nossa Constituição de forma implícita, porque está vinculado ali ao direito de permanecer calado durante o processo. Quer dizer, vamos traduzir, né? Nemo tenetur si detegere. É que ninguém tem a obrigação, ninguém deve ser obrigado ao quê? A produzir provas contra si mesmo. Isso aí, justamente. Tema importantíssimo, porque sobre essa própria da PRF aí, recente, ela vai falar, por exemplo, daquela blitz, né, aquela fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias dos Estados Federais, onde, por exemplo, você é encontrado embriagado, né? Você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo com base no princípio... Eu sou obrigado a soprar o bafômetro? Não é obrigado, justamente por causa desse princípio constitucional atrelado ao nosso processo penal. Você não é obrigado a produzir provas de DNA contra si mesmo, é uma garantia constitucional ao réu. Inclusive, até puxando o gancho, até na prova da Essa conversa PRF, tá boa, né? Tá boa, né? ótimo. Uma das questões foi justamente isso. A pessoa acusada ou mesmo condenada, até ela detém direitos. Isso. E aí o item era correto. E um dos direitos que ele está falando é o que nós chamamos de contraditório e ampla defesa. Por mais que seja acusado, por mais que seja condenado, mesmo essa pessoa, né, ela vai ter direito ao contraditório, à ampla defesa, às boas condições na execução da execução da pena, né, professor? E vale citar que o artigo 306 do CTB, que versa sobre a embriaguez ao volante, crimes do Código de Trânsito, ele fala o quê? Ele fala também que, no caso da embriaguez ao volante, pode haver o quê? A palavra e a fé pública do agente de polícia, do PRF que está ali vendo indícios de que alcoolemia, a pessoa não consegue andar, a pessoa não consegue falar, a pessoa tem dificuldade na sua locomoção e cheirando o quê? A álcool. Então, só com aquilo ali ela pode prender. Aí você fala assim, cara, mas e cadê o princípio do contraditório? Ele não produziu provas. Calma. Aqui a gente está vendo mais o interesse público em detrimento do privado. Deixar uma pessoa totalmente alcoolizada continuar levando o seu carro ou tirá-lo de circulação para um bem maior. Sem dúvida. E a gente já entra para o direito administrativo. Tipo, princípio da Galera, razoabilidade. vamos finalizar indo, aqui, né? vamos finalizar. Professor, passa teu Instagram aí pra galera. Meu Instagram, professor Elbert Bento. Elbert, tá, Elbert pessoal? Bento, isso. Tá? No Instagram você vai me encontrar lá, vou postar algumas dicas e tudo para seu sucesso Isso aí, profissional. professor Luiz, falta teu Instagram aí. @prof. Luiz Fernando, @prof. Luiz Fernando. Você me encontra no Instagram também com dicas, com várias sugestões lá para concurso público. Vai lá. Tá aí, galera. Pra vocês, um grande abraço e ó, pra cima. Valeu!